Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Aleluia. Deus é bom em todo tempo. Amém. Amém. Você está animado? Glória a Deus. Deus é bom. Vamos orar. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos pela oportunidade que temos de receber a tua palavra. Obrigado, Pai, por essa porta aberta para a pregação do Evangelho. Somos privilegiados, Pai, de poder estar aqui reunidos no nome do Senhor. Reunidos como igreja, onde o teu poder está se movendo e alcançando cada uma das nossas necessidades, Pai. Agora nós queremos receber a tua palavra, Pai, e o nosso coração está pronto, está preparado. Nós pedimos a tua inspiração para falar e para ouvir também, Pai. Que nada tire a nossa atenção, porque nós viemos preparados para receber do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós expulsamos todo o espírito aqui contrário e declaramos esse ambiente preparado para a recepção da tua palavra. E nós oramos, Pai, te dando toda a honra, toda a glória, todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vocês estão me ouvindo bem aí? Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, pessoal. Deus é bom. Glória a Deus. Então, como você viu aí, tema já da mensagem. Glória a Deus. Cristão e a igreja. O tema seria bem maior, mas eu resolvi resumir para caber no nosso telão, que é pequeno ainda. A gente precisa de um telão maior para botar um título maior na ministração. Na verdade, o título seria o relacionamento do cristão com a igreja local, né? Coisa que o Senhor tem falado muito no meu coração durante esses dias. A última vez que eu ministrei, eu falei sobre a questão da Santa Ceia e como nós deveríamos cear, amém? Eu sei, irmãos, que é muito importante toda a ministração que a gente tem recebido, mas nós precisamos, nessa época, né, enquanto os tempos vão se findando para nós, regular muita coisa, colocar muita coisa no lugar certo, porque elas são segurança para nós, né? Então nós estamos aqui hoje em Caucaia, no Brasil. Nós temos um dia onde alguns já foram fazer a sua obrigação de cidadão, outros ainda irão, amém? Mas todo cidadão que se preza vai votar, né? Todo cidadão que se considera importante para a sociedade e sabe que a sua opinião lá vai fazer alguma diferença, vota, amém? Glória a Deus, é verdade? Amém? Então, é importante ainda mais que um cristão, ele saiba o seu papel como igreja. Se ele sabe o papel dele como sociedade, muito mais importante é que ele saiba como se comportar como igreja. Amém? E o que eu tenho percebido é que alguns elementos essenciais da vida cristã e da prática cristã têm sido deixados de lado, ou por falta de informação, ou por negligência. Amém? Ou por falta de informação, ou por negligência. Eu creio, espero que seja mais por falta de informação. Que agora eu vou passar um monte de informação aqui. Amém? Eu achei interessante, depois que o Senhor me deu essas diretrizes, e foram 7 diretrizes. Amém? Então eu poderia também dizer 7 ações que tornam um cristão perfeito. 7 é o número da perfeição. Amém? Assim falam. O Senhor criou, né, todas as coisas. O trabalho foi 6 dias e no 7º ele descansou. Então ficou a perfeição. Aleluia. Então, eu quero que você entenda isso. Nós não estamos aqui defendendo uma bandeira Verbo da Vida ou o ministério do pastor Rubênio. Não é isso. Isso aqui é o que a palavra fala a respeito
do viver cristão e o seu relacionamento. Porque Deus não criaria uma coisa e não colocaria bem claro para nós os passos a serem dados. As coisas, os afazeres, né? O papel de cada um de nós. Então, Deus criou a igreja e eu estou dando aula de ministério prático e eu tenho falado muito sobre algumas coisas que estavam já no meu coração. Então, quem está fazendo o rema que está aqui vai levar uma vantagem na apreensão, porque vai ouvir 2 vezes algumas coisas. Amém? E você também pode vir à noite e ouvir de novo. Eu duvido, mas pode vir. Amém? Se você vier, você chega para mim e diz, aí pastor, eu vim. O senhor duvidou, eu vim só porque o senhor duvidou. Tem uns aqui que vêm só por isso. Só para dizer assim, o pastor falou, eu vou fazer o contrário do que ele falou. Também eu estou brincando, gente, é para vocês irem. Ai, brincadeira, vocês não me conhecem, não? Amém. Glória a Deus. Então, primeira coisa, né? Deus criou a igreja. Amém? Deus criou a igreja. Deus, Ele mesmo decidiu. A Bíblia fala que ela é uma noiva. A igreja é uma noiva preparada para o esposo, Cristo. Amém? Não é Israel, não são os judeus, é a igreja. A igreja é a noiva de Cristo. E a Bíblia diz que Ele está preparando a noiva. Preparando, porque Ele vai receber a noiva sem mácula, sem ruga, sem coisa alguma. Então nós estamos ainda nesse processo. E é claro que cada cristão deve fazer a sua parte nesse aperfeiçoamento. Deve procurar qual é a vontade do Senhor. Lá em Efésios, capítulo 5, versículo 17, ele fala, pelo que não sejais insensatos, mas procurai compreender qual seja a vontade do Senhor. Amém? Então, todo cristão precisa saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. O cristão que não sabe, precisa buscar essa vontade. Se não sabe, precisa buscar. Se não busca, está errado. Eu não faço porque eu não sei. Se não sabe e não está buscando, você está errado. Precisa buscar. Você precisa saber o que é que Deus quer da sua vida, o que é que Deus quer de você, porque Ele te chamou com uma santa vocação, Ele te deu uma chamada. Amém? Chamou todos nós, Deus nos chamou para servirmos a Ele. Amém? E aí Deus criou a igreja, e aqui eu quero mostrar algumas coisas para você, em Atos 20 e 28, tem o primeiro ponto que eu quero que você atente. Paulo estava indo para Jerusalém e reuniu os presbíteros da igreja, na última mensagem dele para aqueles presbíteros lá, porque ele disse que vocês não vão mais me ver. Paulo sabia que estava se encaminhando numa viagem que ele não voltaria a ver esses irmãos. E aí ele diz assim, para os presbíteros, olhai por vós, Atos 20 e 28, olhai por vós e por todo o rebanho, diga rebanho, rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu. Amém? Estabeleceu bispos, supervisores, para apacentardes a igreja. Amém? A igreja de quem? A vossa igreja, a igreja de vocês, ele falou isso? Não, a igreja de Deus, que Ele resgatou com seu próprio sangue. Amém? Então Paulo, pelo Espírito Santo, ele deu um recado aí bem completo. Primeiro, ele chamou todos os presbíteros, e aqui presbítero e bispo e pastor são a mesma coisa, porque ele fala, Deus constituiu vocês supervisores, amém? Sobre o rebanho.
É muito interessante, porque ele diz para vocês pastorearem. Pastorearem. E essa imagem, irmãos, vem de onde? De onde Deus tirou essa imagem? Dos pastores de ovelhas. Amém? Pastores de ovelha. E Deus pega essa imagem e chama homens, como lá em Efésios 4:11 fala, ele estabeleceu na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Amém? Então Deus estabelece homens como pastores e membros como ovelhas, como rebanho. Amém? Então, a primeira coisa que nós devemos entender é que Deus criou a sua igreja, e a Bíblia diz que ele é o supremo pastor, Jesus Cristo, estabeleceu e entregou as ovelhas para pastores. Amém? Então, a primeira coisa que um crente precisa entender, um cristão que quer ser fiel, que deseja ser fiel a Deus, entender, eu não vou falar do pastor, vou falar das ovelhas, viu? Eu vou falar do cristão comum, assim, cristão normal. Primeira coisa que ele deve entender é que ele está debaixo da autoridade de um homem que Deus escolheu. Ele tem um relacionamento com um homem estabelecido por Deus, e o relacionamento é de ovelha para pastor. Relacionamento cristão ele tem uma liderança, ele tem alguém a quem ele vai se submeter. Amém? Não é uma coisa muito animadora, mas é o que a Bíblia diz. Ele está dizendo aqui, está falando para os presbíteros, para os pastores. Ele diz, atentem por vós mesmos. Ele não diz para as ovelhas atentarem pelo pastor, viu? Atentem, vocês atentam por vós. Nosso peso é bem maior. E diz assim, e pelo rebanho. Amém? E pelo rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu como supervisores. Aleluia. Para apacentardes a igreja. E ele resgatou com seu próprio sangue a igreja dele. Amém? Aleluia. Então o pastor, ele tem o papel de alimentar, de guiar, não é verdade? Conduzir as ovelhas. Amém? Mas aí é a minha parte, isso aí é comigo e com Deus. Ok? Eu estou falando para os cristãos de um modo geral, devem entender que como igreja precisam de um pastor. Cada membro, cada ovelha precisa de um pastor. Não existe esse negócio que o pessoal fala por aí. Ah, bom, eu posso ser crente de qualquer jeito. Amém? Eu não tenho satisfação a dar. Eu vou lá na igreja e assisto o culto. Eu vivo de qualquer maneira. Eu não tenho satisfação a dar a ninguém. Amém? Não estou falando aqui de vida, decisões pessoais, não é isso. Eu estou falando de você entender que, na questão corpo de Cristo, que somos, nós precisamos de pastor. Precisamos estar ligados a um pastor. E o que eu quero dizer para você é o seguinte, quando Deus te colocou num lugar, Ele te deu um pastor. Amém? Aleluia. Ele não simplesmente te deu uma igreja, 4 paredes. Não é isso que está dizendo aqui. Deus não deu membros para uma placa. Deus não deu membros, ovelhas, para um ministério. Embora estejamos submissos a um ministério. Mas quando Deus colocou a pessoa em igreja, qualquer uma, não estou falando só aqui, colocou na igreja, Ele disse assim, esse é o seu lugar e esse é o seu pastor. Amém? Então, é sábio atentar para aquilo que Deus colocou diante de você. Para a proposta, para o propósito. Amém? Eu congreguei muitos anos com o pastor Mansueto.
Irmãos, quando eu entendi isso há muito tempo, graças a Deus. Eu entendi há muito tempo. Eu congreguei muitos anos ali com o pastor Mansueto. E eu entendi que Deus tinha me estabelecido ali naquele lugar para ser alimentado por aquela unção. Eu quero dizer assim, quando a gente fala um homem, não estamos falando da pessoa, estamos falando da unção que está sobre o homem. Amém? Não é um homem, porque um pastor que ele pastoreia as ovelhas na sua própria vontade, no seu próprio prazer, ao bel prazer, ele está completamente errado. Eu estou falando de uma unção pastoral que permanece. Amém? Aleluia. E eu estava ali, e eu sabia que Deus tinha me colocado debaixo daquela autoridade. E um dia, eu descobri que eu tinha uma chamada, que Deus estava aproximando o meu tempo, né, na chamada. E eu disse assim, Senhor, eu irei para onde quiseres que eu vá. Eu farei tudo o que o Senhor quiser que eu faça. Eu sempre fiz essa oração. O que o Senhor quiser que eu faça, eu farei. Mas, Senhor, eu sei que o Senhor usa os homens. E eu estou atento à voz do meu pastor. Irmãos, não deu 3 meses dessa oração. O meu pastor chegou para mim e disse assim, Rubênio, vai ter que assumir a igreja da Caucaia. Tem um problema lá e eu queria que você fosse lá. Para ficar dirigindo lá junto com a gente. Irmãos, não era uma coisa fácil. Não era uma coisa simples. Mas eu sabia, é Deus falando através desse homem. Amém? Por que eu estou falando isso? Até hoje, irmãos, pastor Mansueto é o meu pastor. Amém? Hoje eu estou em nível ministerial. Pastor de sede, ele é pastor de sede. Não há diferença ministerial. Da mesma forma que eu tenho ligação com o supervisor, com o nosso apóstolo, ele também tem. Amém? Mas ele continua sendo o meu pastor. Amém? Por causa da unção que Deus estabeleceu sobre a vida dele para com a minha vida. Amém? Eu quero dizer para você que Deus é que faz isso. Agora, muitos não atentam para isso e esquecem aqueles que Deus estabeleceu sobre a vida deles. Amém? Eu não estou dizendo que você vai passar a vida toda ligada a um pastor, porque eu tive outros pastores. Amém? Mas você deve entender os tempos e as estações de Deus. Nós não podemos, por nós mesmos, escolher um pastor. Deve ser Deus que escolhe o pastor para nós. O pai confia ovelhas a um pastor. Amém? E um cristão, ele deve entender isso. Ele não vai ficar a vida toda debaixo de um pastoreio, mas ele deve ter cuidado para estar no lugar onde Deus o estabeleceu. Um lugar onde Deus deu a liberação para ele ficar. E entender essa cobertura pastoral que Deus estabelece na vida dele. Muitos não entendem isso e se perdem, porque não compreendem que é Deus que dá pastores e dá ovelhas para pastores. Amém? Então, um bom cristão, ele deve buscar qual seja a vontade do Senhor, ele deve entender que ele precisa estar debaixo de pastoreio. Amém. Um cristão precisa estar debaixo de pastoreio. Não pode ser independente, nem dentro da igreja, nem fora da igreja. Dentro da igreja, pior ainda, porque está se colocando em posição de insubmissão. Amém? Eu falei para você que essa mensagem ia ser boa. Aleluia. É segurança para você. É segurança para você. Infelizmente, irmãos, como o crescimento natural, muitos estão esperando só completar 18 anos para ir morar sozinho. Aleluia. Amém? Muitos de nós somos pais
E os nossos filhos, ao chegarem aos 15 anos, 14 anos, a primeira coisa que eles dizem é: quando eu fizer 18 anos, eu vou morar só. Muitos de nós pensamos fazer isso. Quando eu tiver 18 anos, eu vou morar só. Nós gostamos da independência, mas a independência é uma coisa ruim. Amém? Na medida errada e na hora errada. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Você está entendendo? Ser pastoreado é segurança. As ovelhas ficam seguras, tem alimento. Amém? Tem proteção. Aleluia. O pastor tira os carrapichos. Amém? Tira as sujeiras, poda. Poda não, tosa. Poda é árvore. Tosa. Amém? Então, um cristão se relaciona com a igreja com entendimento. A igreja não é simplesmente o corpo geral de Cristo. Ela é o corpo de Cristo. Mas dentro desse corpo de Cristo, Deus estabelece pastores sobre rebanhos locais. Amém? Glória a Deus. Primeira coisa. Deixa eu correr aqui, porque senão... Segunda coisa. Você entendeu isso? Você entendeu isso? Amém? A segunda coisa. Um cristão precisa congregar. A Mona Lisa, guiada pelo Espírito, ela não sabia o que eu ia falar. Logo no começo falou sobre a importância de estar congregando. Nosso texto é clássico. Hebreus 10, 25. Amém? Diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Quantos sabem que o dia está se aproximando? Amém? Então, quanto mais, irmãos, nós temos visto o tempo se aproximando, mais nós temos que estar ligados à congregação. Um cristão que quer acertar, que quer ser assertivo, que quer viver o evangelho da vontade de Deus, ele precisa congregar. Amém? Ele precisa estar ligado a uma congregação local, ele precisa entender isso. E a Bíblia não diz só para ele vir para a igreja, não. Ele diz: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Amém? Você sabe alguns que têm esse costume? Amém? Ali tem, ó, alguns olhando ali na internet. Não é porque agora eu posso a minha igreja em casa. Não, irmãos, em casa não é igreja. Amém? Em casa não é igreja. Igreja é ajuntamento. Amém? Igreja é ajuntamento. Igreja é esse negócio aqui mesmo. Ah, mas eu não gosto porque a igreja é muito coisada. É isso mesmo, igreja é isso aqui mesmo. Em casa não é igreja, não. Aleluia. Cristão precisa congregar. Não existe igreja sem congregar. Amém? Jesus disse: 2 ou mais reunidos em meu nome. Aleluia. Amém. Eu vejo pessoas que falam, irmãos. Eu encontro pessoas, você pode até não acreditar, mas eu já encontrei pessoas há mais de 1 ano sem vir na igreja. E elas me encontram na rua e elas dizem: pastor, ó, eu não estou indo para a igreja não, mas eu sou da sua igreja, viu? O senhor é meu pastor. O senhor é o meu pastor. Amém? Mais de 1 ano sem pisar na igreja. Mas eu sou o pastor delas. Eu não aceito, irmãos, membro, ovelha, que não se reúne no redil. Amém? Aleluia. Ah, mas tem pessoas que amam o verbo da vida, estão em outro lugar, e elas congregam. Eu já vi, irmãos, tem pastores que estão aceitando isso. Eu não sei se é para aumentar o número no hall de membros, eu não sei porquê. Amém?
Mas tem pastores que estão aceitando isso. Eu não aceito, irmãos. Até aceito se a pessoa morar num país onde ela não pode se apresentar como cristão. Mas só porque a pessoa está ali num lugar aí que não tem verbo da vida, não tem outra igreja não para ir. Vá congregar, vai ser pastoreado lá pelo pastor, você aí, viu? Vá congregar em outro lugar, assista as ministrações, seja abençoado e vá para a igreja lá congregar e servir e ser igreja. Amém? Eu tenho 200 membros online, eu não tenho nenhum membro online. Meus membros estão tudo aqui, ó. Tudo na igreja aqui, pleno domingo de manhã, podia estar pegando uma praia, podia estar fazendo qualquer coisa, não estão aqui, servindo, olhando criança, aí sim eu tenho membro. Amém? Mas membro, sentado no trono do apartamento, com a boca escancarada, não tenho. Alguém falou essa música aí essa semana. Alguém ministrando aí falou essa música. Atalias. Amém. Amém? Então, membro congrega. Amém? Congrega. Não tem a igreja que você gosta, mas tem uma igreja para você ir em qualquer lugar. Aleluia. Aprende a gostar da igreja, irmão. Amém? Aprende a amar a igreja. Nós não podemos viver de qualquer maneira como cristão, não. Está ficando bagunçado o negócio. Está ficando bagunçado. Pessoas sem compromisso, sem liga. Igreja não é isso, não. Glória a Deus, pastor, pensei que está em tempo de correr ali. Aleluia. Vou correr. Eu tenho 7 pontos aqui. Amém? Para falar. Você tem um pastor, descobriu que Deus te colocou no lugar? Congrega. Amém. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 12, 11. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Amém? A Bíblia não deixa de qualquer maneira, irmãos. Você não pode ser membro de qualquer maneira, você não pode ser igreja de qualquer maneira. Você tem que ter um pastor, tem que ter uma congregação, está na congregação. Ele disse, não seja remisso no zelo, seja fervoroso de espírito, servindo. Aleluia. Essa palavra servindo no grego é a palavra douleuo. O grego tem várias palavras que significam para nós servir. A gente perde muito da essência do que está sendo dito em cada lugar, porque a gente não entende o que o escritor está dizendo no original, e os tradutores também, é muito difícil passar. Então é servir é muita coisa. Mas essa palavra, douleuo, é servir como escravo. Ele diz, sejam fervorosos de espírito, servindo como escravos ao Senhor. Doulos é a palavra para escravo. E esse era o escravo que era comprado, era a propriedade do dono, do seu senhor. Amém? E Paulo não está falando aí sobre servir no serviço. Ele está falando sobre servir como um escravo. Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 1, ele diz, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho. Amém? Então, Pedro vai falar também. Pedro, um servo de Jesus Cristo. Tiago era irmão de Jesus. Ele disse, Tiago, um servo de Jesus Cristo. João fala em Apocalipse e em outros lugares. Ele disse que ele revelou ao seu servo, seu doulos. Amém? Eles tinham plena consciência, irmãos, de que no momento em que nós entregamos a vida a Jesus para ser o nosso Salvador, que a Bíblia não fala isso, a Bíblia diz, confessa Jesus como Senhor, nos tornamos escravos. Aleluia. Nos tornamos escravos dele.
tornamos servos dele, nós somos pertencentes a ele, e a Bíblia diz assim: seja fervoroso ao Senhor, servindo como escravo. Isso quer dizer que qualquer momento, de qualquer jeito, em qualquer circunstância, não importa o que eu esteja, se eu esteja pregando ou não pregando, se eu esteja tocando ou não tocando, servindo ou não, eu preciso ser fervoroso como escravo. Eu preciso estar animado com esse negócio. Eu preciso estar fervendo pelo prazer de servir, de estar servindo a um Senhor tão bom. Amém. Aleluia. Crentes não podem estar dependendo do seu temperamento, não pode estar dependendo das circunstâncias, não pode estar dependendo do dinheiro no bolso, se tem um problema, uma doença ou não, para servir fervorosamente. Na verdade, eu acredito que se os crentes servissem fervorosamente, nenhuma dessas coisas, de fato, ia ser tão grande. Amém? Crentes precisam ser crentes fervorosos. Não precisam ter momentos, não tem que ser momentos de fervor. Sabe que o que tem acontecido muito hoje, as pessoas têm vivido momentos de fervor. Momentos fervorosos. Irmãos, debaixo da unção, até eu. Amém? Debaixo da unção, até eu. Da unção coletiva. Eu quero ver você servir como escravo. Amém? Interessante, eu nunca pensei que eu ia falar isso. Eu achei assim. Não, isso que eu acabei de falar, isso que eu vou falar. Então é isto. Isto que eu vou falar. Né? O Bethel, pastor da Bethel, Ben Johnson, Bill Johnson, Ben Johnson é o outro. O Bill Johnson, ele é um pastor da igreja Bethel, é o pastor sênior da igreja Bethel. E eu não sei se muita gente não sabe, nem conhece, mas a esposa dele morreu depois de um processo de câncer. Ela passou um processo muito grande, ela foi até curada um tempo depois, o câncer voltou. E resumindo a história, ela morreu. Ela morreu e no domingo ele estava pregando. E as pessoas assustadas ali com ele pregando no domingo. E ele disse assim: hoje eu tenho uma oportunidade única de fazer algo que nem no céu eu farei. É levantar minhas mãos e adorar o Senhor em meio à dor. Amém? Depois de, acho que uns 50 e tantos anos de casado, ele perdeu a esposa. Você sabe o que é a dor de perder a esposa depois de 50 anos, né? Viveu a vida toda ali. E ele disse: agora eu tenho uma oportunidade, porque no céu toda lágrima será enxugada. Mas eu aqui, eu tenho uma oportunidade única. Aquele homem estava servindo a Deus fervorosamente como um escravo. Isso é servir como escravo, independentemente da circunstância, da situação, da vontade de chorar, da vontade de gritar, de correr, de se desesperar, das negativas, das derrotas. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que as vacas da malhada sejam arrebatadas, ainda que não haja ovelhas no curral, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Esse era fervoroso. Amém? Ele diz: seja fervoroso de espírito servindo como escravo. Amém? Um cristão precisa aprender. Isso não é uma coisa que a gente nasce sabendo, não. E também não é fácil, não, mas é um lugar que você conquista. Amém? De fervor. Um lugar de fervor. Eu estou insatisfeito com a minha líder. Estou insatisfeito. Ninguém me compreende na igreja. Não sei o quê. O pastor falou lá de mim na frente do povo. E não sei o quê. Não vou mais, não quero mais. Deixa de ser besta.
Você não está aqui por causa de pastor, por causa do irmão, por causa da irmã, por causa de serviço. Não, você está aqui por causa do Senhor. Ele te deu uma igreja, te deu um pastor, um lugar para congregar e te deu um lugar para você servir a Ele. A Ele. Ele quer ver você. Ele não vai tirar os problemas todos da tua vida. Até porque foi você que botou. Você que arranjou os problemas. Fica arranjando problema querendo que Deus tire. Não, ele vai dizer, você não arranjou o problema, agora me adore debaixo desse problema que você arranjou. Amém. O pessoal pensa que vai ter desculpa diante dele. Vai não, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Vou correr. Outra coisa. Você é fervoroso, servindo ao Senhor como um escravo. Você também precisa servir ao Senhor como diácono. Amém? A diaconia é a outra palavra para servir. Tem várias. Tem a palavra... o servo hiperetes, no grego. Tem o servo pais. Mas tem o diáconos. O diáconos tem a ver com o trabalho. O trabalho do servo. Aquele que faz alguma coisa. Sendo pago ou não. Como escravo ou não. É o trabalho que ele faz. E aqui, a Bíblia deixa bem claro, em Efésios capítulo 11, capítulo 4, a partir do 11 em diante, em vários lugares, que nós fomos chamados para servir. Amém? Então, Efésios 4, 11, se puder botar aqui, né, diz que ele mesmo estabeleceu na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Amém? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Amém? Desempenho do serviço. Efésios 4, 11. Ele está dizendo que ele vai aperfeiçoar os santos. Aleluia. Deixa eu botar aqui. Pronto. Se você olhar na sua Bíblia, mesmo em grego, você vai ver ergon diaconias. Diaconia é serviço. É isso que a gente faz. Eu aqui estou como um diácono, servindo como um garçom. O pessoal da mídia, o pessoal do louvor, estamos servindo. E ele diz assim, que Deus colocou os 5 dons na igreja, e olha como um membro precisa estar exposto, não só ao pastor, hein? Exposto aos 5 dons, mas isso aí, se eu for falar de tudo isso, a gente não sai daqui hoje, emenda no culto da noite, né? Eu estou há 6 aulas falando lá no Rema e só falta não acabar, de tanta coisa que tem para falar. Então, diaconia tem os 5 dons para treinar os membros, e a igreja precisa estar exposta ao apóstolo, profeta, evangelista, pastor e ao mestre, certo? Para que fique pronta para o serviço. E não é o serviço como um escravo, amém? É o serviço do trabalho mesmo. E ele diz que é cada um, ó. O 12, por favor, para eles não perderem. Para o desempenho do serviço. Vamos treinar os membros para o desempenho do serviço. Todo membro foi chamado para servir. Todos. Ninguém foi chamado só para assistir culto. Cada um tem sua posição, sua parte, a sua hora, o seu momento. Se alguém não faz, é porque não sabe que pode fazer. Que pode servir. E como pode servir? Se alguém não serve, não é porque você não foi chamado. É porque você não descobriu ainda onde servir e como servir. Amém? Nem todo serviço é esse serviço oficial. Nem todo serviço é aquele que você tira um dia, bota numa escala. Aqui nós temos, por exemplo, Romanos, a partir no capítulo 12, a partir do versículo 3 em diante, a gente pode ver também. Eu vou ler um pouquinho mais para frente.
Não vou ler do 3 para a gente ganhar tempo. E diz assim, a partir do versículo 5. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente nós somos membros uns dos outros. Porque você tem que servir? Porque você é membro da igreja? Sim. Mas também porque você é meu membro, eu sou membro seu, a gente tem que se servir. Assim como o meu pé, minha mão, meu pé, eu estendo a minha mão, pego no meu cabelo, tudo é para servir um ao outro. Amém? Tem coisa que você usa mais e usa menos. Tem membro que aparece mais e membro que aparece menos, mas todos são importantes. E todos os membros do corpo servem uns aos outros. E ele está dizendo isso aqui. Ele diz, de modo que tendo, ele não diz, talvez tenha, alguns têm. Ele diz, tendo todos, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Amém? Todos tendo dons, segundo a graça. Ele diz, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. Ou o que reparte, olha aí, dom para repartir. Amém? Dom para ofertar. As pessoas pensavam só em dom ministerial, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, ou dom espiritual, e aqui ele está falando um dom que faz a pessoa ofertar, repartir, compartilhar. Ou outro, o que preside, faça com cuidado, e o que exerce misericórdia, faça com alegria. Amém? Isso aqui é uma lista. Eu tenho aqui na Bíblia 3 listas, pelo menos. 1 Pedro capítulo 4. 4, versículo 10. Diz assim, cada um, quem é um aqui? Cada um. Diga, eu sou um. Diga, cada um. Administre, ministre e administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Amém? Cada um de nós tem uma graça que recebeu. Você tem uma graça que você recebeu de Deus e não foi para você ficar engraçado, foi para você servir. Amém? Tem uma coisa na tua vida que só tem na tua vida. Por isso que a Bíblia diz a multiforme graça de Deus. Porque a graça que Deus te deu, Ele não deu a mim. Amém? E Deus quer que você sirva com essa graça que Ele te deu. Então Ele diz, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Amém? Tem gente que gosta de falar, né? Tem gente que não para de falar, falador, fala de tudo. Mas ele está dizendo assim, meu filho, você recebeu um donzinho para falar, não foi? Fala das coisas de Deus. Amém? Fala segundo a palavra de Deus. Não use tua boca para murmurar, para ficar falando mal de ninguém. Você é falador, fala coisa boa. Porque essa palavra aqui é a palavra da Léo. É que é só falar mesmo. No grego, é de que diz respeito a ficar falando mesmo. Amém? E ele diz, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Aleluia. Amém? Então, se você olhar aqui no original, essa palavra aqui que ele fala também é diaconia. Então, se você serve como um escravo, mas você também precisa servir como um diácono. Como alguém que tem um trabalho para fazer. Na igreja. Aleluia. Procura o que fazer. Amém. Usa o dom que Deus te deu. Ah, eu não sei. Ele disse, procura saber.
Tem uma graça que está na sua vida, uma coisa que Deus te capacitou. Amém? Para fazer, que vai beneficiar o corpo. É engraçado que tem gente que acha que o dom dele é justamente o defeito dele. Mas não é. Amém? Tem gente que é intrometido. Né? Eu conheço gente que diz que tem o dom da intromissão. Não. Tem não. Esse dom aí não é de Deus não. Isso aí é de outra fonte. Eu já provei esse espírito aí. Esse espírito aí não é o espírito de Deus não. Amém? Dom da intromissão. O dom não é isso. Amém? O seu dom é para abençoar, não é para atrapalhar não. Aleluia. Pastor, mas eu consigo ver coisa que ninguém vê. Glória a Deus. Então, canaliza do jeito certo. Canaliza no lugar certo. Afina esse dom. Ora em língua sobre isso aí. Amém? Ora em língua sobre isso aí. Glória a Deus. Aleluia. Vou embora, vamos aqui. Vou passar para frente por sua causa, viu? Por minha causa não. Segundo aos Coríntios 5,18, diz que todo crente, todos os crentes, são responsáveis pela evangelização. Se você congrega, se você entende que tem um pastor, se você entende que tem que servir na igreja, você precisa entender também que segundo aos Coríntios 5, ajuda o pessoal que eles não querem abrir a Bíblia não. Bota aqui. Isso. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Amém? Continua. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Vou continuar. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Amém? Continua. Está aqui. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Todo cristão tem a responsabilidade da evangelização. Amém? Eu descobri por que é que na igreja tem pouquíssimos evangelistas. Quem conhece aqui evangelista de ofício? Aqui na igreja tem evangelista de ofício chamada? Tu que é mais ligado? Tem? Tem. Longe, né? Está lá no começo. E não aparece. Profeta, levanta 10. Pastor, levanta 15. Amém? Porque eu descobri por que é que tem pouco evangelista. Porque Deus não quer uma igreja cheia de evangelistas. Porque se não tem evangelista e os membros não evangelizam, não pregam o evangelho, imagina tendo. Se na igreja tivesse aqui, naquela outra, Davi Fejoli. Muitos Davi Fejoli que nós vamos ter aqui. Que tem a chamada evangelística, que é cura, milagre e não sei o quê. Ninguém falava nada de Jesus, irmão. Se do jeito que é, a gente quase não sai pregando. A gente não prega. Deus não deu o ministério da reconciliação para os evangelistas. Ele deu para cada um de nós. Nós somos responsáveis. Cristão é responsável para pregar o evangelho. Amém? E nós estamos, como cristãos, errados, esperando um poder vir sobre nós para pregar o evangelho. A gente pensa assim, não, eu vou, quando der a oportunidade, eu vou orar, ela vai ser curada, e aí eu vou pregar o evangelho para ela. Não, quando tiver um problema, eu vou falar para ela que Jesus resolve o problema dela, vou orar por ela, Deus vai resolver o problema dela, e aí ela vai aceitar Jesus, mas a Bíblia não diz nada disso. Estou botando quente hoje, irmão. A Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que os homens são salvos pela loucura da pregação. Não é por poder, não é por manifestação. É uma loucura.
de pregar, de dizer para as pessoas: Deus não está te condenando, Ele perdoou o teu pecado, Ele acabou de dizer. Ele te perdoou os pecados. Ele não está com raiva de você, Ele te ama. Mesmo você estando com toda essa carga de pecado, Ele já sabia, Ele já pagou o preço. Você quer ser salvo? Você quer ir para o céu? Você quer agradar a Deus? Você quer fazer a vontade de Deus? Confesse Ele como o Senhor. Amém? Não, as pessoas... Eu vi duas pessoas que eu respeito conversando. E elas dizendo assim: rapaz, é muito difícil pregar no Canadá, porque as pessoas lá têm tudo. Elas têm tudo, mas elas têm a salvação, elas têm Deus. Nós aqui estamos pregando errado, porque nós estamos pregando que elas precisam de Jesus para poder resolver problemas delas. Se ela já tem tudo, se ela é rica, é muito difícil pregar para elas. Não, é porque nós estamos pregando errado. Nós estamos pregando que a pessoa vem para ser abençoada. Aleluia. Eu não estou dizendo que ela não vai ser abençoada. Eu só estou dizendo que nós vamos pregar que ela precisa se livrar da condenação que o pecado traz. Amém? E depois as outras coisas são acrescentadas. Mas nós temos a nossa chamada primeira é pregar que se o homem não se arrepender e não crer em Deus, em Cristo Jesus, se ele não crer em Jesus, ele não será salvo. Se ele crer, ele será salvo. Aleluia. Amém. Eu vou dizer, a salvação é um pacote. Amém? A salvação é um pacote. Mas a caixa é perdão de pecados. A caixa é exatamente salvação do inferno. O resto está dentro. Não dá para ver, não. Nem é para a gente mostrar. Porque a gente não vai abrir a caixa antes. É quando ele abrir a caixa, é um Kinder Ovo. Amém? Ele não vai saber o que tem dentro. Aleluia. Mas sempre é legal. Deus é bom. Eu estou falando para os meninos aqui. Aleluia. Glória a Deus. Acho que eu não vou mais ministrar à noite, não. Eu vou botar outra pessoa no meu lugar. Amém. Pronto. Você entendeu que você é responsável por evangelizar? Todo cristão é. Todos nós. Amém. A sexta coisa. Estou terminando, hein? Glória a Deus. Todo cristão, todos, são responsáveis por manter um ambiente espiritualmente favorável ao Espírito Santo. Amém? Está tudo na Bíblia, não sou eu que estou inventando não, irmãos. Amém? Tudo isso é a vontade de Deus escrita e descrita. Ele diz que nós devemos manter um ambiente favorável ao Espírito na igreja. Efésios capítulo 5, versículo 18 e 19. Amém? Ele diz: e não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, falando como? Entre vós. Falando entre vós. Colocou? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Amém? Olha como a gente tem que se comportar na igreja, irmãos. Deus tem uma expectativa na igreja. Eu sei que a gente cearense é muito mangador, a gente gosta de mangar, né? A gente gosta de tirar onda. Tudo bem, tem esse espaço, mas o clima da igreja, o cristão, ele é responsável por não impedir o bom andamento do culto. E o bom andamento do culto é um clima, é um ambiente espiritual saudável, onde cada um de nós está fazendo a sua parte, ó. Fazendo o quê?
salmos, louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Aleluia. Amém. Essa é a responsabilidade de todo cristão. Efésios 4:29 fala sobre isso também. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, a que for boa para a edificação. Continua. Conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que a ouvem. Isso mantém um clima espiritual favorável na igreja. Aleluia. Responsabilidade de cada um. Ele está dizendo, vocês façam assim. Vai ser legal, vai ser bom, o Espírito Santo vai estar, né? Aí, nesse contexto, que eu não vou ler tudo, ele diz, e não entristeçais o Espírito. Eu acho que é no 24, não é isso? É no 30, ó. É a continuação. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados. Amém? Isso quer dizer que se a gente tem um outro comportamento, a gente entristece o Espírito. Aleluia. Amém? Responsabilidade do pregador? Não, responsabilidade de todos os membros. Amém? Nós precisamos parar de estar nessa condição de espectador do culto e saber que nós somos fazedores do culto, oferecedores do culto. Do jeito que você está aí, não é não. Aleluia. Aleluia. Amém. Todo cristão é responsável. Colossenses capítulo 3, versículo 15 e 16. Ele diz, habite. Vou ler o 16 é que diz habite em vós, né? Mas eu vou no 15. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Amém? A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos uns aos outros, aleluia, ensinando-vos uns aos outros, e essa palavra muito legal, que ele está dizendo que a gente pode aprender um com o outro, amém? E admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração, amém? E essa palavra admoestando uns aos outros com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, ela é a palavra colocando na mente. Amém? Aquela outra lá do Hebreus 10, 25, é a palavra paracaléu. Paracaléu é consolar, edificar. Essa daqui, ela está dizendo assim, ó, coloca na mente do teu irmão. Fica colocando na mente do teu irmão essas coisas. Admoestando ele. Motivando ele para as coisas espirituais. Cantando hinos, salmos, cânticos espirituais. Você percebeu como a gente tem que mudar, irmãos? Se a gente quer ser cristão de verdade, cristão topado mesmo, a gente precisa mudar muito o nosso comportamento, tanto individual como igreja. Mas é bom saber que nós não estamos certos agora, porque senão a gente ia piorar. Agora nós estamos com uma proposta de melhora. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus, pelo Espírito Santo que nos ensina. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você tem que orar por mim, irmão, para Deus me dar sabedoria. Amém. Então, a sétima coisa. A gente ir terminando. Aleluia. Sétima responsabilidade do cristão no relacionamento com a igreja
Eu vou mudar o nome de novo do título da mensagem. Estou brincando. Eu vou botar as 7 responsabilidades do cristão. Mas eu vou deixar assim. A última. O cristão individual, membro da igreja, ele tem que estar sensível ao mover do Espírito. Ele tem que estar sensível à visão. Onde é que diz isso? Vamos olhar aqui uma passagem bem legal. Atos, capítulo 5. Vamos aprender com a negativa. Diz assim: mas um certo varão, chamado Ananias, com Safira, sua mulher vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava no teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, papocou. E um grande temor veio sobre todos os que isso ouviram. Eu não sei se você entendeu isso, mas eu não vou ler todo o contexto. Qual era o contexto? A Bíblia diz no capítulo 4 que a igreja primitiva estava num mover do Espírito Santo para doar coisas, um mover onde as pessoas vendiam tudo e davam. Barnabé vendeu a propriedade, deu na igreja, e outros estavam dando e colocando tudo aos pés dos apóstolos. Amém? Isso não era uma regra na igreja primitiva. Isso não era uma regra do cristianismo, isso era um mover do Espírito. Amém? Um mover do Espírito. Irmãos, os cristãos têm que ter muito cuidado quando estão debaixo do mover, como se comportam. Amém? E eu não estou falando do momento que a gente chama de mover, não. Amém? Aquilo ali também é válido. Também é válido, mas eu estou falando que o Espírito, ele dá direções, o Espírito, ele se move e move a igreja em uma direção, em uma proposta. Amém? E os cristãos precisam estar bem atentos ao que o Espírito está fazendo. Muita gente, graças a Deus, nós não estamos num nível ainda tão bom que as pessoas morrem debaixo disso. Né? Aleluia. Porque Ananias morreu aí e muita gente ficou temendo ao Senhor. Né? O nível espiritual dele estava lá em cima. Você percebe que o nível espiritual da igreja estava bom, por quê? Porque Ananias morreu ali. 1 hora depois, a esposa dele chega e ela nem sabia que o marido tinha morrido. Você está entendendo? 3 horas depois, ninguém tinha avisado a mulher, nenhum fofoqueiro. Na igreja. Não é fofoca não, pastor. Eu tinha que avisar, era a mulher dele, ninguém foi. Tanto temor que havia. Vou nem mexer com isso aí. Ele que agora vai ser com ele Deus. E ela também vai ser com ela e Deus. Amém? O clima da igreja era um clima tão maravilhoso, irmãos, que não foi nem ninguém avisar a mulher que o marido dela tinha morrido. Aleluia. Amém? Mas por que os dois morreram? Os dois, não foi só ele não, os dois morreram. Por que morreram? Porque eles não entenderam o mover do Espírito e trataram as coisas de Deus, as coisas espirituais, como se fossem qualquer coisa e qualquer ambiente. Irmãos, um crente que está colocado, porque você não veio aqui porque você quis, não. Você veio aqui porque Deus estabeleceu você num lugar, lhe deu um pastor, uma igreja para congregar.
fez você servo dele, colocou você para servir como alguém que está fazendo parte de um corpo. Amém? Te deu uma chamada e tem proposta para a tua vida. Tem proposta para a tua vida. Aleluia. E talvez você não saiba, ainda vai aprender, mas as direções da igreja vêm para a liderança. As direções não vêm para os membros comuns. Vem para a liderança, vem na liderança, não tem jeito. Amém? E Ananias não considerou a visão. Ananias e Safira, eles não estavam ligados de coração à proposta de Deus. Quantas pessoas foram abençoadas, irmãos? É interessante demais esse texto. Ixi, se eu descer, você já sabe. É interessante, eu não tenho tempo realmente para falar tudo. Mas seria tão bom se a gente pudesse estudar isso tudo dentro desse contexto que eu estou falando, irmãos. Porque você vê aí que a igreja estava ofertando, estava dando as coisas, vendendo propriedades para dar na igreja. Amém? E aí a Bíblia fala sobre Barnabé, José, antes do capítulo 4, vendeu uma propriedade. Vendeu a propriedade, lançou aos pés dos apóstolos. Ele não vendeu e distribuiu não, para os pobres não. Amém? Ele não deu para os pobres, ele deu para a igreja. A igreja era responsável de repartir, naquele mover específico deles. Havia um mover específico. Não temos nada a ver com isso, era o que o Espírito estava mandando fazer. Amém? Mas José deu. Aí é interessante, porque a Bíblia diz assim: José deu a oferta, vendeu a propriedade, deu a oferta, e aí os apóstolos chamaram ele logo de um apelido. Eita. Esse é o filho da consolação, Barnabé. Se fosse hoje, irmãos, foi botada na liderança só porque tem dinheiro. Viu como é que o pastor trata ele? Vem cá, filho da consolação. Ô abençoado, vem aqui. Se fosse na igreja de hoje, irmãos, pessoas sem temor, sem estar buscando a Deus, sem estar com intimidade com Deus, sem entender que Deus faz coisas que Ele não está preocupado com essa besteirinha que a gente está preocupado. Amém? Que os ricos também são abençoados, também são crentes. Amém? Então os apóstolos disseram logo assim: esse é o filho da consolação. Aí o Ananias, com esse espírito errado que está hoje no mundo, e a Safira disse: tu viu? Tu viu aí? Ó, o Magno deu um carro para a igreja, hoje ele está ministrando. Ei, vamos fazer o seguinte: nós temos aquele terreno, vamos vender. Vamos ganhar posição também. Olha a conversa de Ananias e Safira. A gente vende a propriedade, dá, e eles vão chamar a gente de quê? Olha aí, vão chamar nós de quê? Eu pareço o quê, mulher? Barnabé era filho da consolação. E eles vão me chamar alguma coisa assim grande. Eu vou ter posição na igreja. Porque você viu que o Pedro, o cara dá dinheiro, ele bota no lugar. O cara dá dinheiro, ele chama filho da consolação. Entendeu? Mentalidade satânica. Eles estavam conversando isso, eu tenho certeza, irmãos. Falando da liderança. Entendeu? Escolhe só porque tem dinheiro, escolhe só por causa daquilo, fala só por causa daquilo. Aleluia. Deus é bom. Amém. E aí eles não, então a gente vai dar certo, dá certo. Meu filho, mas é muito dinheiro para a gente dar. Muito dinheiro. Não, isso é besta. A gente dá uma parte e fica com a outra. A gente diz que deu tudo. Está todo mundo dizendo que deu tudo. Se não der tudo, o pastor não bota a gente no lugar, tem que dar tudo. Então a gente diz que deu tudo. Aleluia. Amém. Cuidado como a gente faz as coisas na igreja, irmãos.
Cuidado da intenção do coração, como a gente faz. Amém? Cuidado como é que está sendo a nossa oferta, o nosso serviço, nossa posição, nosso encostar no pastor. Cuidado. Amém? Cuidado, que se eu ficar espiritual, pode ser que você papoque. Amém? Eu estou crescendo. Eu talvez não sou ainda, você não morreu ainda porque eu não... Mas eu estou crescendo. Na hora que eu alcançar lá em cima. Amém? Aleluia. Amém. Então Pedro só dá posição se der tudo. Então a gente diz que deu tudo e retém uma parte. O que eles estavam fazendo, irmãos? Eles estavam pensando que igreja é lugar de brincadeira. Eles estavam pensando que a igreja era igual os fariseus lá no templo, e os saduceus lá. E eram pessoas em busca de lugar, posição, influência, o próprio ego. E aí eles desconsideraram a visão. Irmão, nós estamos num ambiente onde Deus tem propósito. Deus tem planos. Amém? Devemos então, irmãos, agarrar a visão. Amém? Devemos orar. Se você não entende algo que está sendo feito, se você não entende algo que está sendo estabelecido, vá orar. Vá orar. Amém? Se você orar e estiver sendo feito errado, quem morre é o pastor. Amém? Se estiver sendo feito errado, irmãos, a obra é do Senhor. Aleluia. Amém? Você não acha que não é não? Você acha que pastor não sai de igreja, não? Sai, irmão. Basta ele ter uns 2 membros assim mesmo, crente, que ore, que bota as coisas no lugar, que Deus... Sai daí que eu quero que esses caras aí cresçam. Aleluia. Amém. Mas nós precisamos crescer, aprendendo que nós temos um papel, uma responsabilidade. Eu individualmente, você individualmente e nós coletivamente. Amém? O cristão tem responsabilidade no relacionamento como igreja. Deus te plantou no lugar para você frutificar. Amém? Você vai cumprir suas obrigações civis, cumpra as suas obrigações cristãs. Amém? Glória a Deus. Isso é tudo. Fica na graça e na paz. Aleluia.